tarde. Eu sou o Emerson Diniz, aqui é Account Manager da MedSeg. Estou aqui hoje com o Cassiano, nosso coordenador de pré-vendas, nosso querido. Hoje essa semana ele está numa bateria de treinamento. Acredito que alguns aqui já participaram essa semana. Tivemos Genetec, tivemos ferramenta da Bosch para desenvolvimento de projeto. E hoje, uma nova ferramenta da Bosch também para desenvolvimento de projeto de sonorização. É isso mesmo, né, Cassiano? Exatamente, Emerson. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença. Alguns aqui, pelo nome, eu vejo que estavam desde o primeiro. E também agradecer a presença dos novos ali. Espero que a gente possa compartilhar esse conhecimento aqui com vocês. E assim como todo o treinamento que a gente segue aqui, é uma interação como se fosse um bate-papo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir mandando aqui no chat. O Emerson vai me ajudar com a leitura das perguntas. E no final a gente abre para dúvidas, tá bom? E hoje o intuito do MedSeg Web é apresentar, de uma forma geral, uma das ferramentas bem solicitadas, assim, que é no desenvolvimento de projetos de sonorização, que ela vai auxiliar a criar uma documentação, a especificar aquilo que a gente chama do mapa sonoro, de uma especificação de quantos sonofletores, quantas caixas acústicas a gente pode considerar em um local. E a gente tem uma ferramenta de um parceiro tecnológico da Bosch, que é a Easy Address, que ele fornece gratuitamente esse tipo de ferramenta e já tem uma biblioteca da Bosch, que dali você já consegue gerar o projeto e ter o BOM, a lista de materiais com a especificação. Isso ajuda bastante. Vou encaminhar aqui para o Emerson o link, né? Porque direto do site daqui do Easy, até essa ferramenta é o Easy Address, você consegue baixar. No entanto, ali ele vai estar com uma biblioteca genérica. Essa daqui está com a biblioteca própria da Bosch. Então, ele tem vários parceiros globais e dali cada parceiro desenvolve o próprio plugin de biblioteca para ele poder baixar, tá bom? Eu vou começar compartilhando minha tela e até antes da gente começar, só discutir alguns conceitos aqui com vocês, que vai ser importante para a compreensão dessa ferramenta, tá bom? Vou começar a compartilhar aqui. Primeiro ponto que eu queria abordar com vocês, até pegar uma definição aqui, é um pouco das frequências sonoras. Então, o que acontece? Geralmente, quando a gente está num projeto de sonorização, quem é da área de som ou está entrando nessa área, ou até mesmo vê algum memorial, a gente escuta um termo de frequência. Frequências são ondas sonoras que vão se deslocar pelo espaço através de um meio físico ali. E algo comum da gente escutar é que tal sonofletor, tal caixa acústica atende tal range de frequência. Na prática, o que a gente pode traduzir nesse ponto? O ouvido humano ele pode escutar determinado range de frequências, que vai estar entre 20 Hz a 20 kHz. Então, dentro dessas faixas de frequência, a gente consegue escutar determinados sons. Isso, claro que pela fisiologia da pessoa, a gente tem pessoas que escutam um pouquinho mais, menos, uma tendência conforme vai passando o tempo, algumas frequências a gente vai até perdendo, assim, mas é algo natural. E abaixo disso a gente tem o infrassom, né? E acima disso o ultrassom, que não são frequências percebidas pelo ouvido humano, mas são utilizadas em outras aplicações. Então aqui, num estudo sonoro, num projeto de som, sempre a gente vai estar trabalhando nesse range aqui de frequências. E qual que vai ser basicamente a diferença de caixas que pegam mais ou menos desse range? Vai ser o quanto que ela vai reproduzir daquilo e qual que é o foco. Então, vocês podem ter escutado, assim, quem é da área da música ou até mesmo já viu esse conceito e projeto. Ó, eu quero frequências mais agudas, frequências mais altas, quero frequências mais graves, ou aquela caixa tem que estar para uma frequência mais baixa. Então, isso a gente pode definir aqui, quanto menor a frequência,
mais grave o som. Quanto maior a frequência, mais agudo o som. Então a gente já sabe que frequências baixas estão reproduzindo o que a gente entende por grave e frequências altas estão reproduzindo aquilo que a gente entende por frequências agudas. Então, isso é um conceito que eu queria passar aqui para vocês. Um outro conceito aqui é nível de pressão sonora. A gente tem algumas formas de calcular, algumas unidades, decibéis é uma delas. É um tipo de representação de cada uma dessas ondas sonoras, onde a gente consegue medir a intensidade com que essa onda sonora vai ser escutada, ser reproduzida. Então, é importante também no projeto saber qual que é o nível de pressão sonora que você precisa para tal ambiente. Num estudo sonoro, você tem alguns aparelhos de medição, decibelímetro, onde você pode medir o ruído ambiente e dali determinar o quanto o sistema de áudio, por exemplo, precisa reproduzir aquela mensagem para suprir o ruído ambiente. Então, isso a gente vê tanto em projeto de som, quanto, às vezes, em medicina do trabalho, né, onde o pessoal faz até essa análise para ver se naquele ambiente é necessário algum EPI, isso é bem comum. E aqui a gente tem algumas escalas, assim, então isso a gente consegue encontrar na internet, ter algumas referências de diagramas quanto a esse nível de pressão sonora. Isso também é bem importante pro nosso projeto aqui. E por fim, vamos dizer que depois a gente fez um projeto aqui em conjunto, ou vocês mandaram uma especificação, e o Emerson, o André, a Patrícia mandou um orçamento para vocês com uma... O pessoal, às vezes, quando não está acostumado, com uma sopa de letrinhas. Chegou ali para vocês ali a quantidade e esse código aqui, LHM 0606-00. E agora, vou pesquisar aqui na internet ou vou ver o que eu tenho de informação. Essa termologia aqui é um part number que se refere a um produto. Então, aqui a gente está falando de um alto-falante. E esse alto-falante, a gente já consegue identificar algumas características do que eu falei ali de pressão sonora e de frequências. Aqui, toda a linha da Bosch, você tem esse tipo de documentação, onde vai falar qual que é a aplicação do equipamento e as características principais. E sempre quando você desce aqui para o final da página, você tem tanto as especificações técnicas e especificações mecânicas. O famoso datasheet, né, que todo mundo fala. E aqui a gente tem alguns pontos importantes. Então, temos a potência, que vai ser importante aqui na reprodução do som. E vocês podem perceber que, por exemplo, esse modelo, ele tem não somente uma condição de potência, mas ele tem 3 configurações. Isso vai impactar o quanto deles a gente consegue colocar para o circuito. Isso daqui também pode ser um assunto de um webinar todo, que é o dimensionamento de um projeto em amplificadores. Mas praticamente é o quanto que ele está consumindo. E lembra que eu citei aqui sobre a pressão sonora? Olha o decibéis aqui, ó, o SPL. Cada fabricante de sonorização, ele vai fazer um teste em laboratório, pelas normas obrigatórias, falando qual que é a resposta desse reprodutor de som com determinadas condições. Então, o que é comum, isso universal? É a gente pegar um parâmetro, uma faixa de frequência de 1 kHz, então que é 1000 Hz, a 1 metro. E nisso daqui, a gente vai ter como parâmetro qual a intensidade sonora que aquela caixa acústica, aquele sonofletor vai responder para a gente. Então, isso é uma medida padrão. Geralmente em memorial, em uma especificação do cliente, uma empresa especialista em som que fez algum estudo acústico, e até mesmo os fabricantes, eles vão demonstrar a medida aqui, ó, em 1 watt. 1 watt de potência.
considerando 1 kHz, já está 1 kW, e 1 kHz a 1 metro, ele vai ter essa resposta em intensidade sonora. E aqui, no caso da Bosch, ela não testa em um único ponto, ela testa em outros pontos de medição. Não sei se alguém aqui já trabalhou em controle de qualidade ou tem algum conhecimento aqui na área de controle de qualidade, e quando a gente faz a calibração de algum equipamento, você tem uma escala e você vai aferindo em determinados pontos. Posso dizer, até porque eu já, há muito tempo atrás, né, parece que eu sou velho, né, mas eu já trabalhei na área de qualidade também. Então, essa aferição está voltada aqui com esses parâmetros, a 1 watt, a 6 watts, e aqui numa outra frequência de 4 kHz. Mas, a princípio, o que a gente tem em memorial, geralmente vai ser essa referência aqui. Então, a Bosch garante para você aqui nesse equipamento, por exemplo, essa intensidade sonora. Outro ponto importante, o quanto que a gente vai, o quanto que esse sonofletor vai reproduzir de frequência. Lembra que o ouvido humano ele vai perceber frequências de 20 a 20 kHz? Essa caixinha ela trabalha no range de 80 a 18 kHz. Então ela pega assim uma zona intermediária ali. Não pega tanto grave, mas pega um pouquinho do grave, médio e até uma faixa bem aguda. Isso vai fazer toda a diferença no tipo de ambiente ou o que você deseja reproduzir. E até mesmo no custo, né? Que às vezes o pessoal pergunta para a gente, eu estou com uma especificação de caixa acústica, que as duas atendem 6 watts, mas uma tem um preço e a outra tem outro. Que parâmetros a gente pode comparar? A intensidade sonora e a faixa de frequência e a cobertura também. Então, qual que vai ser a cobertura dela no ambiente? Isso são pontos bem importantes para a gente definir a qualidade e até mesmo cada um dos tipos de produtos. E um ponto bem interessante é que a gente encontra por ali, encontra no mercado. Mesmo um equipamento atendendo numa determinada faixa de frequência, o quanto que esse som vai conseguir se propagar e você vai conseguir perceber essa intensidade, vai estar aqui na nível de pressão sonora. Ele é fundamental para que a gente tenha essa percepção. O que acontece muito é que, dependendo do fabricante ou da especificação da tecnologia da caixa, ela precisa subir muito a potência para chegar num determinado nível de pressão sonora. Então, a gente tem uma grande vantagem aqui dentro dessa linha de sonofletores aqui da Bosch, é que às vezes, nem com uma frequência não tão alta, eu consigo um nível de intensidade sonora excelente para atender um ambiente. Isso faz toda a diferença no projeto. E quando a gente fala aqui de tipos de arandela, sonofletores, cornetas, geralmente a gente tem essas divisões aqui. Tenho sonofletores, que geralmente a gente pode colocar embutido no forro, na parede, sobreposto. Colunas, principalmente a gente vê em templos, estádios, até pela gama e a potência assim, de reprodução. Projetores de sons, onde você quer focar o som em determinado local. Isso muitas vezes em aeroportos. Cornetas, geralmente para ambientes externos, estacionamentos. Alto-falantes tipo gabinete. Aqui, muitos deles possuem a parte de tweeter, aqui, o woofer, onde a gente consegue ter uma reprodução de frequências mais graves. E com isso, ter uma fidelidade melhor. E até a pessoa, nossa, o som que está vindo dessa caixa acústica é melhor do que aquela. Isso, quem trabalha com som consegue perceber nos mínimos detalhes. Às vezes leigos, ou até mesmo a gente na parte de projetos, não vai perceber tanto no detalhe do dia a dia de quem está ali, mas consegue definir, o som está melhor nessa caixa. Então, o que ela está reproduzindo ali de frequência, para a nossa percepção do ouvido, é mais agradável, ou até mesmo num range maior.
e aí a gente consegue diferenciar, esse som é mais encorpado, esse som é mais xoxo, então a gente consegue ter essa diferenciação. E aplicações especiais aqui, a prova de explosão, anticorrosão, principalmente em ambientes marítimos. Então, esse era um overview que eu queria passar aqui dessa parte de produto e conceitos para a gente entrar no software, tudo bem? O software é o Easy Address. O dimensionamento dele, ele está voltado para um ambiente 2D. Então, o que seria isso? Ele vai pegar a altura e as dimensões da sala. Isso serve como um parâmetro inicial para um estudo sonoro. Mas a gente sabe que um estudo realmente que vai dar uma resposta precisa é um estudo 3D. A Easy aqui, ela tem esse tipo de ferramenta 3D também, mas é uma ferramenta já paga e até mesmo o próprio manuseio dela exige um conhecimento muito apurado na parte de sonorização, porque o que vai impactar ali? Vai impactar material, você vai questão de reflexão, vários outros conceitos na concepção do projeto que uma empresa especialista de áudio ou um consultor, um projetista de áudio tem isso como parâmetro. Então, aqui, ele está voltado para um estudo mais, eu posso dizer, simples, no entanto, o que ele vai representar, o que ele vai entregar para a gente de informação, já fica bem próximo do real, tá bom? Então, como uma parte inicial, ele já vai carregar uma animação aqui para a gente, com algumas arandelas, e uma coisa uma dica, assim, você pode desabilitar, por enquanto, a parte de reprodução desse mapa aqui de frequências. Dependendo da especificação da sua máquina, que até ele tem uma especificação mínima assim, mas quanto mais processamento você tem, isso pode ficar um pouquinho mais lento. Eu já peguei alguns projetos de hospital, aeroporto, ou até parque de diversões, onde a gente tinha muitos ambientes. E processar muitos ambientes, vários cômodos ou andares numa mesma planta, pode demorar mais tempo para entregar o resultado. Mas isso, aqui no nosso exemplo, ou até mesmo para o dia a dia, para você fazer um comparativo de andar, ou de alguma sala, ou de alguns andares separados, ele já vai ajudar bem. Então, você não vai precisar de uma super máquina aqui. Então, vamos lá. Como padrão, ele vem aqui que o tipo de pressão sonora, ele está calculando aqui no eixo Z, né? Então, a gente tem esse de cima para baixo aqui na reprodução. A frequência em 1 kHz, né, 1000 Hz, que é o que o mercado testa os seus equipamentos. E no tipo de reprodução, geralmente a gente deixa aqui no Broadband mesmo, que é o padrão. Esses outros conceitos aqui vão ser mais específicos para projetos, quem é especializado na parte de som. Para o nosso comparativo, até mesmo para começar a mexer no software, eu oriento assim, deixar nesse padrão, e dali, conforme vai evoluindo, tendo alguns conceitos da parte de sonorização, você pode alterar. Porque mudar o padrão aqui pode alterar completamente o resultado, tá bom? Então, no projeto, a gente tem aqui embaixo algumas abas, né? Informações do projeto, informações de cada um dos andares ou salas que você vai especificar, dimensionamento das caixas. Aqui a gente consegue ter dois tipos de dimensionamento: o autodimensionamento ou dimensionamento manual, onde a gente consegue colocar exatamente aonde vai estar aquele equipamento. E aqui o mapa de frequências, como eu desabilitei aqui, por enquanto, ele está sem nada. Então, antes de mais nada, quando a gente vai começar um projeto aqui, deixa eu dar um nome para ele, né? Vou colocar aqui como MEDSEG Web. Vou colocar aqui som. Colocar aqui, pode deixar, companhia. Aqui eu também tenho alguns parâmetros que, num primeiro momento,
para uma análise inicial, vocês não precisam alterar, mas conforme mais informações detalhadas e vocês tiverem do ambiente, isso vai trazer uma resposta mais assertiva, que é a questão de temperatura, pressão do próprio ambiente, né? Pressão atmosférica e umidade. Então, geralmente você pode deixar aqui o padrão e escrever alguma nota aqui, como todo software de projeto deixa também você colocar alguma observação. Então, perfeito. Próximo passo, a gente vai adicionar uma sala ou algum andar. Então, aqui eu vou colocar como sala 1. E já entra alguns conceitos importantes para o nosso projeto. O primeiro é o pé direito da sala. Então, a que altura é o pé direito e aquele equipamento vai estar instalado? Geralmente 3 metros. Essa outra medida que de medida, a gente está falando sobre medida do ouvido. Então, assim, a pessoa está sentada, está de pé, a que altura a pessoa vai estar escutando. Então, uma medida média aqui de 1,70 m. Isso você pode alterar. Se é uma sala que as pessoas vão ficar sentadas, então eu posso diminuir. Se se você tem um pé direito mais elevado, você pode ampliar. Isso tudo vai refletir aqui na especificação do projeto. Então, geralmente, o padrão aqui também atende, mas vocês podem alterar conforme o projeto de vocês. Aqui ele chama de network, mas seria uma questão para o som, seria como se fosse o networking, mas a gente pode tratar isso como cada um dos circuitos de sonorização. Como quem é daqui da área de sonorização, já fez projetos, ou até mesmo se você não tem essa informação, para o Public Address, que é esse tipo de projeto que a gente está montando aqui, que é um projeto voltado para chamada de pessoas, evacuação, onde você vai ver som ambiente, você tem um tipo de transmissão. Essa transmissão ela vai ser numa determinada faixa de tensão. E aqui, o que é padrão para o som, 70 volts ou 100 volts. O que vai mudar de cada um? 100 volts você consegue distâncias maiores. Então, praticamente esse tipo de configuração que a gente pode escolher. Dentro da linha de produtos, a gente tem equipamentos, tanto a parte dos amplificadores que vão trabalhar em 100 ou 70 volts, ou a parte de sonofletores, arandelas, cornetas, que podem trabalhar também nesse tipo de seleção. É importante esse tipo de mencionamento, que com ele, estou trabalhando nessa tensão, cada sonofletor tem essa potência, você consegue definir qual a distância máxima do seu circuito. A gente também tem ferramenta para esse tipo de cálculo, e também é um assunto de um web também que a gente pode montar esse tipo de especificação. Quando a gente fala dos amplificadores, a gente mostra essa tabela de referência e vocês podem calcular as distâncias máximas. Então, isso daqui é padrão de mercado. 70, geralmente aqui no Brasil, 70,7 ou 100 volts. Aqui você tem outros padrões assim, mas não é muito comum. Então, vou colocar aqui linha de 100 volts. Certo. Então, isso daqui é o básico para a gente editar. O nome do label aqui do andar que a gente está falando, questões de altura, pé direito e altura aqui do ouvido, e a linha de transmissão que a gente está trabalhando aqui, no nosso exemplo aqui, 100 volts. O próximo ponto, para ficar mais fácil da gente trabalhar, eu vou importar uma planta aqui para a gente, porque dali você consegue avaliar dentro daquele espaço aonde vai ter os equipamentos e qual é a efetividade ali no projeto. Aqui eu tenho um AutoCAD genérico de uma planta de hotel aqui, embaixo de uma biblioteca, e aqui para o nosso exemplo, agora já está aqui, eu dei um print aqui nessas salas aqui. O que acontece? O software, ele faz uma leitura aqui para a gente, quando a gente vem aqui no layout da imagem e eu vou selecionar, ele pega nesses formatos aqui, PNG, JPEG, GIF, BMP, TIFF, são os arquivos de imagem que ele
vai reconhecer na hora de importar. Então, ele não vai reconhecer DWG, mas até mesmo, dependendo do local, você pode importar o DWG, tirar um print, imprimir já no formato padrão, mas é importante saber que o software ele vai fazer a leitura nesses padrões aqui de imagem. E aqui eu peguei algumas medidas referências. Então, aqui está em centímetros, né? Então, tem 80 centímetros aqui da porta, e de uma pilastra até outra aqui eu tenho 3.600 centímetros, né? Que equivalem a 36 metros. Até para vocês vão entender porque eu peguei essa medida aqui no CAD. Então, perfeito. Eu já fiz esse print aqui da imagem e salvei ele na nossa área de trabalho. Então, está aqui o arquivo. Ele trouxe aqui para a gente. Importante aqui, toda vez que eu vou importar essa imagem, ele vai mostrar uma referência no plano X e Y que a gente tem aqui do software, mas o que seria importante aqui para a gente? É essa distância do ponto A até o ponto B, porque aqui, com isso, o software vai calcular todas as dimensões da imagem e vai dar essa especificação para a gente. Então, aqui, ó, por exemplo, eu peguei 36 metros dessa coluna aqui, né? Até essa outra coluna. Vou pegar aqui. Perfeito. Então, aqui, e qual a distância entre elas? 36 metros. Calibrei a minha imagem. Então, agora, tudo que eu criar dentro do software, ele já vai estar com as dimensões e até considerando o formato padrão aqui que a gente definiu de escala. E a gente tem a opacidade, a gente consegue deixar essa imagem mais ou menos opaca. Com o projeto aqui, vocês vão reparar e até vocês podem decidir deixar menos ou mais. Então, perfeito. Calibrei aqui nossa imagem, vou dar o OK. Trouxe aqui para a gente. Então, legal, a gente já está aqui com a nossa imagem importada aqui para o software. Ele criou padrão uma sala aqui para a gente com 4 pontos. Aqui, ó, a gente tem aqui. Isso a gente consegue arrastar e moldar conforme a nossa necessidade aqui no projeto. E a sala 1 aqui do nosso exemplo vai ser essa daqui, ó. Então, eu posso vir aqui e desenhar aqui nela, tipo, arrastar, já aproveitar o que eu tenho. Ou você pode começar um novo desenho. Aqui para o nosso caso, eu vou arrastar aqui, já que eu já tenho a sala criada, e vou começar a manipular o nosso projeto, tá bom? Então, vamos lá. E cada vez que você arrasta o projeto, então, até para arrastar aqui, eu estou segurando com o botão esquerdo do mouse e soltando aonde eu quero deixar aqui como referência. E sempre quando a gente vai fazendo isso, o software vai criando mais pontos aqui para a gente, onde você pode fazer curva, e é bem interessante, assim, uma maneira bem intuitiva de trabalhar. Então, eu vou trazer aqui para cá. E que você consegue dar zoom na imagem. Quanto mais, vamos dizer, detalhado você faz esse alocamento aqui dos pontos, mais preciso fica seu projeto. Aqui, por ser um exemplo, eu vou pegar aqui mais ou menos no contorno, mas eu poderia fazer o entorno aqui dessa coluna, dá para a gente deixar bem detalhado aqui o nosso projeto. Então, só vou criar a sala aqui para a gente, e a gente já vai começar a manipular ele. Vamos lá. Perfeito. Eu quero essa sala em especial. Então,
ele já colocou algumas arandelas, até o modelo que ela está colocando é esse daqui, mas não necessariamente eu preciso trabalhar com ele. Isso aqui foi mais o que ele subiu como padrão. E se eu até habilitar o mapa aqui, ó, ele constantemente está calculando a intensidade sonora do ambiente. Eu vou desabilitar aqui para a gente começar a trabalhar ele aqui. Perfeito até aqui. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Deixa eu até olhar aqui o chat. Não, legal. Então, vamos dar continuidade aqui. Então, até um resumo até agora. O que a gente especificou? Nome do projeto e questões de características de ambiente, tanto na questão de pressão atmosférica, temperatura, umidade, e nas questões físicas da sala. Então, pé direito, a altura aqui do ouvido, linha de tensão aqui de cada uma das arandelas, tudo isso aqui foi especificados e também calibramos a sala. A gente trouxe aqui um print aqui do projeto e aplicou uma medida aqui nele. Próximo passo aqui no projeto é selecionar qual tipo de arandela, sonofletor a gente vai trabalhar e especificar como vai ser a distribuição dele. Eu vou trabalhar nos dois princípios. Eu vou pegar exatamente distribuição automática, vou mostrar alguns tipos de distribuição automática e depois a gente vai fazer uma distribuição manual, que dali a gente vai colocar exatamente aonde a gente precisa colocar o sonofletor, e dali poderia ser o ponto onde quando vocês recebem um projeto, já um projeto de sonorização, e tem ali desenhado a infraestrutura com uma arandela. Você colocaria exatamente ali para você ter a certeza se naquele ponto qual que vai ser a intensidade sonora, se está fazendo a cobertura do local, e até mesmo um projeto sonoro, ele pode ter algumas sombras, pode ter algum local onde a intensidade sonora é menor. Tudo vai depender qual o objetivo do local. Ali vai ter pessoas, ali precisa ter uma intensidade sonora alta, então tudo isso a gente pode trabalhar aqui no projeto personalizado. Então eu tenho primeiro parâmetro aqui, uma lista de uma biblioteca Bosch, onde eu tenho vários tipos de arandela, sonofletor. Então, quando a gente coloca aqui, ó, ele já muda para a gente a foto aqui e ele já está carregado nessa biblioteca as especificações. Olha aqui, ó, eu mudei para um outro modelo, ele já mudou a quantidade. Então, tudo isso é interessante, que ele já a grande vantagem é que ele já vem com as características de cada uma dessas caixas acústicas. Já facilita bastante, porque a gente já tem o tamanho real aqui, tem essas dimensões de altura, largura, e já tem especificação da caixa acústica. Então, já vai trazer uma precisão para o seu projeto. Então, nesse projeto, eu vou usar aqui até aquele exemplo que a gente pegou aqui no comecinho, que vai ser a LHM 0606. Então, peguei ela aqui, ó. Você vê que para essa sala aqui eu vou precisar de uma quantidade grande dela. Então, eu estou pegando esse sonofletor aqui. E lembra que eu falei que ele tem alguns taps de potência? Então, se a gente olhar aqui no próprio datasheet, ele está falando aqui para a gente que ele pode trabalhar em 6 watts, em 3 watts ou 1,5. E perceba que aqui no projeto ele também trouxe isso para a gente, ó, em 6 watts, em 3 watts ou 1,5. Então, ele trabalha com a medida real daquele equipamento. Então, vou trabalhar aqui com 6 watts. E agora a gente tem o layout de distribuição. A gente tem esse layout quadrado aqui, que vai ser uma maneira que ele distribuiu, conforme a geometria aqui da imagem. Hexagonal também, outro exemplo de distribuição. E a gente tem como setar, vou deixar quadrado aqui,
como setar esse tipo de distribuição. Então, aqui ele está borda, borda a borda, né? Você vê que a gente tem o espectro, assim, que ele pega que ele reproduz, né? E eu estou aqui borda a borda. Mas eu posso colocar mínima perda, onde eu tenho aqui o cruzamento delas, né? De cada uma das arandelas, mas aqui eu aumento essa quantidade centro a centro. Eu consigo, eu tenho ultra precisão aqui, ó, que está cruzando centro por centro de cada uma das arandelas, mas isso daqui são para projetos específicos, distâncias. Eu consigo falar qual que é a distância mínima ou distância máxima que eu tenho que ter entre elas e variação de decibéis. O quanto que eu quero que varie, tem essa variação de uma para outra em decibéis. Lembrando que a escala de decibéis ela é algorítmica. Então, eu estou mudando de 1 em 1 decibel, a percepção nossa vai ser diferente. Então, se eu aumento 3 decibéis, é como se eu dobrasse essa intensidade sonora. Então, é algo também que não é linear, é algorítmico. Então, essa subida da percepção sonora é algo não subir vai subir o dobro, não. A cada 3 decibéis eu vou ter essa subida assim de intensidade sonora. Mas isso a gente pode ver com detalhe projeto a projeto. Cassiano, eu acho interessante que isso pode ser um grande diferencial em um projeto, né? Porque às vezes vem o quantitativo, tá igual para todo mundo, ninguém sabe por que chegou naquela potência, e com essa ferramenta você consegue distribuir até talvez reduzir a quantidade de caixas. Exatamente, porque dali você vai, geralmente no memorial ele vai falar, ó, o mínimo ou o aceitável de intensidade sonora no ambiente tem que manter tanto. Então, por exemplo, aqui nesse projeto aqui, eu vou tirar aqui só para não o processamento, eu vou vir aqui em selecionar, vou selecionar uma quantidade que eu queira aqui e vou deletar. Vou selecionar outra quantidade aqui, vou deixar só algumas, dali a gente já começa a manusear o software aqui. Só voltar aqui para a mão. Que até agora a gente viu essa distribuição automática. A partir de agora a gente vai fazer uma distribuição manual. E a gente começa a trabalhar aqui com o projeto como um todo. Porque o que acontece? Em um projeto de sonorização que você vai receber, ele vai... É difícil a gente ter totalmente coberto, igual a gente viu aqui. Vai ter a infraestrutura e vai ter os pontos de sonorização. E a gente pode comparar se naquele ponto ele está de acordo com a intensidade sonora desejada. Como exemplo aqui, eu vou colocar em cima de cada uma das mesas uma arandela. E vamos ver qual que vai ser a resposta do software. E o interessante aqui é que ele tem também alguns medidores, como se fosse um sensor que você vai colocar no local, um decibelímetro, e vai saber a intensidade sonora. Isso ajuda muito no projeto. Então, vamos dizer que o projetista colocou aqui que em cima de cada uma das mesas eu vou ter uma arandela, por exemplo. E aqui estou fazendo ao vivo com vocês. Eu também não sei qual que vai ser a resposta. Estou fazendo um projeto aqui com vocês. Vamos descobrir juntos aqui se eu vou precisar de mais ou menos. Falei para o Emerson, não, Emerson, aqui vou fazer o projeto com emoção. A gente vai chegar aqui e fazer o projeto juntos com os ouvintes aqui, com o pessoal que está acompanhando o web. É nível Highlander. Né? Quem sabe faz ao vivo, né? Vamos fazendo ao vivo aqui para acompanhar as respostas e vai ser o dia a dia da gente, né? O que vocês vão encontrar aqui de dificuldade, às vezes na resposta do software. Então, só vou alocar aqui, que eu falei, melhor deixar ele fazendo aqui do que já chegar com a distribuição feita e vocês não saberem de onde eu tirei os padrões. É interessante para ver também, Cassiano, que apesar de ser uma ferramenta complexa, mas é muito simples de trabalhar com ela, né? Exato, você vê que exatamente. Em pouco tempo você inseriu o fundo, colocou o tamanho que você quer, o padrão de escala, e agora já está redistribuindo as caixinhas, algo em torno de as duas coisas.
exatamente. E aqui, ó, nossa, até acertei aqui na quantidade, hein? E eu vou colocar aqui. E assim, vamos dizer assim, nessa entrada da porta, vamos dizer que precisava de mais uma arandela. Eu consigo manual aqui, ó, adicionar loudspeaker. Eu consigo pegar mais uma. Então, eu tenho, aonde a gente tem necessidade de colocar essas caixas acústicas, a gente pode, nesse modo manual, eu posso ir adicionando conforme a necessidade. Então, vamos lá. Eu vou habilitar o mapa aqui. Ele está fazendo o cálculo. E aqui eu só mudei a aba aqui na questão de para a gente ver essa escala de intensidade sonora, de decibéis. Então, a gente tem essa distribuição aqui. Pela cor, a gente já vê o quanto que está 92, 90. Se a gente pega uma referência aqui de decibéis, 90. Caminhão, um grito a 1 metro, você tem algumas referências aqui e a gente consegue também, pela especificação do projeto, o quanto que o projetista de áudio definiu para que ali tivesse uma intensidade, tivesse um som inteligível, né? Que até é um termo que o pessoal usa bastante aqui na sonorização, inteligibilidade, até um trava-língua. Inteligibilidade é a maneira com qual a gente percebe a, a mensagem que vai ser encaminhada. Então, fica de uma maneira clara. Diferente se eu colocar a mão aqui na boca, provavelmente vocês vão estar vendo, não vão estar escutando claramente o que eu estou falando. Então, tudo isso é inteligibilidade do ambiente. Então, aqui a gente fez uma distribuição em cima das mesas e, legal, eu tenho um mapa aqui, ó, de quanto que está o nível aqui de pressão sonora do local. Eu quero saber exatamente aqui, ó, o quanto que qual que é o nível de pressão sonora nesse local. Se eu vim com o botão direito aqui, eu tenho aqui, ó, adicionar cursor. Eu tenho a medição local daquele ponto. O quanto que ele está medindo. Então, aqui, ó, tem 89 dBs. Então, nossa, tá algo bem tranquilo. Ó, vamos ver nesse ponto aqui azul. 85. Mesmo estando no azul, eu tenho uma intensidade sonora de 85. Então, se o padrão do ambiente, pelo estudo, pelo memorial, fala, ó, tem que ter no mínimo uma intensidade sonora de 80 dBs, nessa distribuição que a gente fez automático, mesmo esse canto aqui, ó, ele está com 85. Vamos pegar até mais longe aqui, ó, esse outro. 84. Você fala, ó, nossa, aqui está um pouco baixo. Vamos adicionar mais uma arandela? Vamos? Então, eu vou colocar aqui. E perceba que ele já vai fazer a distribuição de todo o ambiente. Então, a gente tem essa somatória dessas frequências aqui da sala e vai informar para a gente a intensidade sonora. Então, eu também quero saber aqui, ó, no speaker, quanto que está de intensidade sonora. Posso adicionar o cursor em cima dele. E aqui, ó, automaticamente, ó, a gente tem nessa última aba aqui, uma escala de frequência, onde a gente tem intensidade sonora por frequência. Então, 1 kHz, o quanto que está tendo, 2 kHz. E lembra que a gente tem a questão da escala humana, né, de 20 a 20 kHz. A gente conseguiria avaliar aqui dentro o quanto que estaria audível para o ouvido humano. Vamos dizer assim, um projeto. O cliente quer prever, ó, e se queimar alguma arandela, eu tenho algum impacto? Ó, o bem interessante você tem aqui. Em cima da arandela, você consegue colocar, se a gente vir aqui no projeto, então eu tenho aqui essa aba onde tem todos os speakers aqui do projeto, e eu consigo colocar ele aqui, ó, no mudo. Então, ó, a gente consegue mutar ele, e dali, ó, mutei esse daqui. Eu tenho o impacto que vai gerar no projeto.
Perfeito. Então, aqui já ordeno novamente. Então, nessa sala aqui, por exemplo, a gente fez uma distribuição, mantendo um padrão aqui de acima de 85, ó, porque ó, você viu com a distribuição aqui do cursor, agora não está mais 84, está 87, já melhorou muito. Então, o ponto mais, uma intensidade menor que eu tenho nesse projeto, está com 85 dBs. Então, eu tenho um projeto aqui acima de 85 dBs, mantendo uma distribuição que para a faixa que a gente estipulou aqui tá ok, e 25 loud speakers, 25 arandelas desse modelo. E aqui eu tenho a somatória de potências, né, ó, 156 watts. Então, daqui você já geram inúmeras informações que a gente consegue trabalhar isso em projetos. E agora, qual seria o próximo passo? A gente consegue exportar esse tipo de relatório. Então, a gente pode vir aqui em File. Então, eu vou criar a versão de impressão. Vou salvar aqui na área de trabalho. E aqui eu já tenho um dimensionamento do projeto. Então, o título do projeto, deixa eu até aumentar aqui para ficar mais visível. Ele está mostrando a versão do Easy Address que você usou, as informações do projeto. Nome, autor, quais a distribuição, até fala que de uma forma individual, com esses parâmetros, né? Então, ele está usando nessa temperatura, com essa pressão atmosférica, com essa umidade, qual tipo de dimensionamento que a gente está usando, se a gente tem alguma norma, então a gente tem essa norma, o tipo de cálculo, que eu consigo também ter uma acuracidade, mudar o tipo de cálculo. Aqui eu deixo a princípio em um cálculo rápido, mas para não, para o nosso caso aqui, eu não sabia se ia gerar muitos pontos. Então, eu consigo também mudar esse parâmetro para ter uma precisão melhor, mas isso é algo bem específico no projeto. E, ó, 26 arandelas. O que ele trouxe para a gente? Um overview aqui, o layout, overview de como foi considerado o projeto. Um mapa aqui, ó, das frequências, ó, a escala, como que ela está distribuída, como que a sala está entendendo isso, de uma maneira gráfica, e também numa maneira de mapa de calor, né, de uma maneira de barras, onde eu tenho aqui, ó, o gráfico, e aqui, ó, sala 1 com essa altura aqui de pé direito, com essa altura aqui na altura da orelha. E agora eu tenho as especificações do projeto. Então, eu estou trabalhando numa linha de 100 volts, a potência máxima ali desse projeto deu 156 watts, dimensão da sala, né? A sala ali tem 6 pontos, então num plano XY ela tem o ponto, cada um dos pontos está nessa região. E aqui, ó, aonde está localizado cada arandela, qual TEP de potência ela está setada e essa posição no espaço dela. Então, aqui, ó, você entregando um memorial descritivo para o seu cliente, uma proposta técnica com essas informações, agrega um valor na sua solução e também é algo que você tem uma referência. Você não, se por acaso você teve que mudar, ou até mesmo que o Emerson falou, ó, vou otimizar um projeto, você diminuiu a quantidade, mas prova para o cliente que vai atender, você tem essa referência. Então, a sua proposta técnica, o seu comparativo de projeto se torna mais rico em detalhes, porque você tem um software que te dá essa opção, você tem uma biblioteca de equipamentos confiáveis e você consegue dimensionar isso de uma maneira visível. Que, ó, o seu cliente quiser, ó, tá aqui, ó, tem um projeto, um projeto referência que comprova a nossa especificação, a solução que está sendo definida. Como exemplo aqui, o que eu vou fazer agora?
eu vou adicionar só uma nova sala, só para vocês visualizarem como que seria um projeto com mais uma sala na mesma planta aqui. Então, até agora, alguma dúvida? Não sei se ficou claro para todo mundo. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa no chat. Acho que a princípio não. Vou dar continuidade aqui. Vou adicionar mais um cômodo aqui, uma sala para a gente fazer esse dimensionamento. Então, aqui no projeto, vou abrir o DWG. Vamos dizer que dali o projeto de som foi para essa sala, que a gente calculou a sala 1, e também a gente precisava um som ambiente para o banheiro aqui. Vai ficar tocando uma música ambiente aqui no banheiro. Então, vou pegar esse vestiário aqui e a gente vai calcular o quanto que a gente precisa. Então, só vou voltar aqui. Em cima aqui da página inicial do room, né? Eu venho com o botão direito. E aqui eu vou startar um novo room, uma nova sala. Então, ó, vou vir aqui, ó, exatamente onde eu quero a nova sala. Pegar esse vestiário. Cassiano, eu tenho uma dúvida. Pode falar, Emerson. São ambientes bem diferentes, né? Você selecionou um ambiente que provavelmente ali era um refeitório e agora um banheiro. Então, o barulho, o ruído deve ser completamente diferente, né? Pessoas almoçando, barulho de garfo, de prato. Você consegue, por esse software, definir qual que vai ser essa diferença? Sim, com certeza. Até que a escolha foi até mesmo para a gente consegue mudar aqui, como eu estou querendo uma nova sala, eu consigo definir os parâmetros de pé direito dela e também a altura aqui de orelha e a própria intensidade. A gente consegue trabalhar com cada cômodo separado. Boa pergunta, porque a gente sabe que num projeto de sonorização vamos ter ambientes distintos, né? E até mesmo em questões da própria zona de sonorização. E a gente tem dois ambientes. Um banheiro que você tem uma dimensão menor do que um refeitório e um pé direito menor, né? Então você tem que ter esse cuidado no dimensionamento. Aqui, como é um exemplo, eu estou considerando que ele tá livre o vão aqui, eu não estou entrando dentro de cada uma das cabines, tá? Só para efeito de projeto, mas uma especificação correta, assim, seria a gente entrar em cada uma das cabines aqui. Ó, selecionei a sala 2, e aqui, ó, ele falou, ó, quais são as especificações? Eu vou colocar aqui, banheiro 1, por exemplo. Aqui o pé direito eu vou mudar, vou mudar aqui só para exemplo, vou deixar aqui como 2,5. Vou manter essa distância aqui de ouvido. E aqui, na hora de a gente selecionar a planta, eu não preciso carregar o arquivo de novo. Lembra que a gente já calibrou o print? A gente pode aqui, ó, colar da sala 1. Então, ele já veio aqui, ó, com a distância calibrada e mantendo essas características. E sempre, automaticamente, ele vai gerar para a gente uma distribuição automática, né? Você vê que, ó, aqui o nível de pressão sonora está absurdamente, está tipo 98. Então, a gente pode diminuir isso. Então, eu venho aqui na seleção, vou apagar alguns aqui, eu estou apagando com delete, tá? Até mesmo se a pessoa está no banheiro aqui para não... Teve uma mensagem, a pessoa não levar um susto, né? Então a gente precisa dimensionar bem, assim, né? Perfeito, vou voltar aqui. Tem mais alguns aqui.
Perfeito. Então, vou distribuir algumas arandelas aqui dentro. Então, vou dizer que é importante eu ter mensagem. Vai ter uma aqui. Vou excluir essa daqui. Eu posso excluir por aqui também, né? Excluir ela por aqui, ou com delete. Aqui é só uma distribuição aqui. Vou adicionar outra aqui. E isso daqui eu estou considerando de uma maneira no olho, assim. Isso num projeto de som e até mesmo com o próprio conceito, a gente vai ter exatamente aonde o projeto está considerando e até mesmo você tem como definir aonde que vai estar cada uma das arandelas. E aqui o legal é que você pode... como eu fiz uma sala aberta, eu não fiz essa divisão das paredes, ele não está entendendo essa parede que está aqui entre eles. Então, até por isso que eu estou tendo mais sombras aqui. Mas quanto mais preciso eu coloco, vamos dizer que seja um forro que está aqui, ó. Vamos dizer que essa parede não vai até o teto. Eu tivesse como um forro. Cassiano, tem uma notícia para te dar. Opa, pode falar. Já se passou 1 hora. Não, legal. O treinamento tá tão bom que eu também nem percebi que o tempo estava estourando. Não, perfeito. Aqui eu já finalizei aqui a distribuição. E dali agora eu vou só gerar a versão de impressão dessa daqui, até para o pessoal ter essa referência e ver como que vai ser no relatório. Então, aqui, ó, com vou até adicionar um cursor aqui só para a gente ter essa referência, né? Dentro das cabines aqui. Então aqui, ó, com 4 arandelas, a gente conseguiu fazer a distribuição desse banheiro, deixando o nível sonoro até que alto. Então, tudo isso aqui a gente entraria no estudo. Aqui para esse ambiente está ok, não está? E eu tenho aqui as duas salas, né? O banheiro e a sala 1 como projeto. Então tá aqui. Banheiro, sala 1, cada uma delas aqui. E se a gente vir aqui agora em arquivo, eu vou criar a versão de impressão novamente. Vou colocar aqui como Rev 2. Cassiano, a gente tem uma dúvida aqui no chat. Legal. Eu vou ler ela aqui para você. Boa tarde, tem uma dúvida. E se eu já possuir a quantidade de sonopetores e a imagem do local, eu consigo informar ao software a quantidade e ele faz para mim a distribuição? Não, aqui seria essa engenharia reversa. Não, aqui ele é um software de dimensionamento e você vai ter que alocar de forma manual ou pelo desenho, a geometria que você cria das salas, ele vai distribuir. Então, você tendo a foto do local, por exemplo, a planta baixa, né, com os pontos, a minha sugestão seria importou aqui o print, criou a sala e vai colocando as arandelas em cima de cada um dos pontos. E dali a gente vai ter essa informação se está de acordo ou não com o projeto. Mas aqui é um software de dimensionamento, assim, você não tem essa questão de imputar os dados e ele gerar. Você pode ter até na outra ferramenta, que é a 3D deles, eu não sei, a princípio, se tem esse nível de detalhe, porque para a gente ter uma ideia, na ferramenta paga, você consegue até definir o material da parede, o tipo de piso, o espelho, porque dali você vai ter uma precisão exata do local, e até o próprio dimensionamento é 3D. A própria Bosch utilizava isso no dimensionamento dos estádios, de alguns estádios que a Bosch fez na Copa, Olimpíadas,
e usou essa ferramenta assim para ter esse nível de precisão. De uma forma geral, né, Cassiano, daria para fazer manualmente, né? Acho que ele segue ali o que tem na legenda do projeto, qual o tipo de caixa que ele está pedindo, 6 watts, 10 watts. Exato, Dá para selecionar um modelo parecido, você deixa ele da forma que o Cassiano tinha feito e vai copiando um por um, distribuindo. exato, A forma mais prática que tem é você fazer essa importar e pegar os dados mais parecidos. Mas, exato. infelizmente, extrair direto do projeto não dá. Por enquanto, mas pode ser que eles tenham alguma ferramenta ou já pensem nessa questão, até para deixar mais prático. Então, de uma forma geral, a gente tem aqui, ó, a visão geral, né, a sala 1 e o banheiro, né, que a gente selecionou no projeto. Os dados da sala 1 permaneceram aqui. E agora a gente tem o outro ambiente, que é o banheiro. Então, aqui com a escala dele também, o gráfico e as informações de quantas arandelas, a quantidade de potência. Então, a cada cômodo ou a cada andar que você adiciona no mesmo projeto ali, a gente consegue gerar no mesmo relatório. Porque aqui eu aproveitei o mesmo layout, mas eu poderia, aqui na sala, adicionar uma outra planta. Dali ele tem uma outra referência. Tudo bem? Deixa eu parar aqui de compartilhar. Voltar aqui para a tela de vocês. Então, esse foi um overview aqui da ferramenta. Então, quanto mais preciso a gente vai no dimensionamento da sala, nessa geometria, no tipo de arandela, vocês perceberam ali que a gente consegue trabalhar linha de 100, 70 volts, taps de potências diferentes, tudo isso faz a diferença no projeto. Então, aqui, o nosso objetivo nessa semana de webinários foi repassar um conhecimento que a gente tem aqui internamente, para que vocês possam ter uma autonomia, mas não para deixar vocês desamparados. Tanto eu e a minha equipe, a equipe do Emerson e dos outros accounts aqui comerciais, estamos aqui para ajudar vocês nos projetos a 4 mãos. Então, pode ser que num projeto inicial vocês comecem um estudo ali e dali envia o arquivo para mim. Ou a gente marca uma reunião e a gente faz o projeto junto. Ou manda as informações, ó, nesse daqui eu tenho que ter um relatório mais específico para apresentar uma melhoria para o cliente. A gente está aqui à disposição para poder ajudar vocês. Emerson, você tem alguma consideração adicional? Maravilha, Cassiano. Mais uma vez, excelente conteúdo, né, que a MedSeg trouxe. Você, mais uma vez, ministrando muito bem aí. O pessoal pode ficar à vontade, caso tenha dúvidas. Vamos segurar aqui uns 5 minutinhos para vocês poderem tirar suas dúvidas. Lembrando que essa ferramenta vai ser compartilhada com vocês, tá? Só peço que vocês me mandem o e-mail aqui no chat para o Cassiano poder fazer esse envio. Tá legal? Espero que todos tenham gostado. Não sei se todos já conheciam essa ferramenta, esse é o primeiro contato, mas pode ter certeza que a partir daí, desse momento, vocês vão ter uma visão um pouquinho diferente de sonorização. A gente imagina que é um bicho de 7 cabeças, mas quando vai pegando um pouco mais assim a fundo, a gente vê que é possível fazer um bom projeto, um bom detalhamento e com boas soluções. E aqui na MedSeg você vai encontrar exatamente isso, esse apoio e essas soluções para vocês fazerem seus projetos e sua proposta técnica, inclusive, ficar cada vez mais ali um ponto positivo e um valor agregado na solução de vocês. Exatamente. Então, eu gostaria de também agradecer a presença de todos ali. Peço desculpas o tempo acabou estourando um pouquinho aqui, mas eu acho que foi bem aproveitado, né? A gente mostrou aqui alguns recursos da ferramenta e até essa parte de relatórios. Então, podem ir mandando aqui os e-mails, vou encaminhar aqui para o Emerson e também já vai mandar aqui para vocês. E agradeço mais uma vez, a gente fica aqui à disposição, tá bom? Obrigado, Cassiano. Um abraço a todos.